Vamos direto ao ponto, porque o que vamos analisar hoje é francamente assustador. Existe uma realidade inegável e muito perigosa na medicina nutricional moderna. Sabe aqueles alimentos verdes, super frescos, que são elogiados no mundo todo como o auge da saúde? Bem, sob certas condições biológicas, eles podem agir literalmente como venenos letais para órgãos que estão envelhecendo. Quando a função de um órgão entra em declínio natural, o que antes era um santo remédio pode de repente se transformar em um estresse fisiológico devastador. Hoje, vamos destrinchar rigorosamente a ciência por trás de como o nosso sistema de filtragem interno reage a esses famosos superalimentos. Isso levanta uma questão que gera uma tensão médica enorme. Como é possível que uma simples e inocente salada verde desencadeie uma parada cardíaca súbita em adultos com mais de 45 anos? Parece absurdo, não é? Mas a resposta está exatamente em como a nossa biologia processa os minerais com o passar do tempo. A partir dos 45 anos, muita gente sofre um declínio silencioso e imperceptível na eficiência dos órgãos. Quando minerais altamente concentrados, como o potássio daquelas folhas verdes escuras, não são filtrados a tempo, eles começam a se acumular na corrente sanguínea. Esse acúmulo altera rapidamente o ritmo elétrico do coração. O resultado? Arritmias graves e, nos piores cenários, uma falha cardíaca súbita e fatal. Para entender isso, precisamos visualizar a diferença brutal que ocorre dentro do corpo. Rins no auge da juventude e da saúde são como filtros fisiológicos perfeitos. Eles operam com uma precisão microscópica, equilibrando fluidos e extraindo resíduos perigosos sem o menor esforço. Mas rins comprometidos pela idade ou por condições crônicas, bem, eles agem mais como uma peneira rasgada. Eles perdem aquela capacidade vital de reter o que é bom e expulsar o que é tóxico. E o que acontece? Eles são rápida e violentamente sobrecarregados pelo excesso de minerais de uma dieta rica em vegetais crus. A gravidade de tudo isso se resume a uma métrica biológica crítica, a autoridade clínica máxima da saúde renal, a taxa de filtração glomerular, ou simplesmente TFG. É exatamente esse número que dita quão bem ou quão mal os resíduos mortais estão sendo varridos do sangue. Quando essa taxa despenca, as defesas naturais do corpo humano entram em colapso total. O sangue vira um ambiente hostil. Minerais que antes eram essenciais para a vida se transformam da noite para o dia em ameaças iminentes. Vamos entrar agora na nossa primeira seção, os assassinos verdes. É aqui que expomos os superalimentos que envenenam o sistema. O primeiro dessa lista é um assassino oculto muito famoso, o espinafre. No mundo fitness, ele é intocável, mas o seu perigo biológico agudo atende pelo nome de oxalato. Oxalato é um composto natural das folhas verdes. Um rim saudável tira isso de letra. Porém, em órgãos já fragilizados, esse oxalato simplesmente não é excretado. Em vez disso, ele fica ali circulando e se liga ao cálcio no sangue, formando cristais letais de oxalato de cálcio. Uma inocente sopa ou aqueles multiverde matinal pode causar um pico instantâneo desse composto, provocando uma lesão renal aguda imediata. E a realidade física do que acontece lá dentro é chocante. Se olharmos no microscópio, esses cristais de oxalato de cálcio não são apenas bloquinhos inofensivos. Eles são literalmente milhões de minúsculos fragmentos de vidro quebrado. É assustador. À medida que eles são arrastados pela corrente sanguínea e entram nos delicados túbulos renais, eles vão rasgando, arranhando e bloqueando completamente as unidades de filtragem. É uma destruição física, violenta e, infelizmente, irreversível. Um alimento nutritivo se transforma no causador direto de cicatrizes e fibrose. O próximo da lista é a beterraba. Ela é sempre aplaudida por ajudar na circulação e regeneração do sangue. Mas a fisiologia de um rim debilitado conta uma história bem mais sombria. A beterraba atinge o corpo com 3 ondas de choque biológicos distintas. Primeiro, picos extremos de potássio que dão um tranco no músculo cardíaco. Segundo, uma carga enorme de fósforo que acaba roubando o cálcio dos ossos e jogando direto no sangue, acelerando a calcificação de vasos sanguíneos que já estão frágeis. E terceiro, os famosos nitratos naturais, que causam flutuações violentas na pressão arterial. É como se fossem ondas quebrando com força contra paredes renais que já estão danificadas. E aí chegamos àquela moda gigantesca, o suco de aipo cru. Do ponto de vista biológico, isso é um verdadeiro pesadelo. Pense bem, mastigar o aipo inteiro usa a fibra da planta para frear a absorção no intestino. É um processo lento e seguro. Mas quando transformamos isso em suco, a fibra vital vai para o lixo. Sem essa fibra, os rins que já estão exaustos são forçados a filtrar, num piscar de olhos, uma inundação mineral imediata, super concentrada em sódio e potássio.
É o equivalente metabólico de pegar uma pessoa que mal consegue ficar em pé de cansaço e jogar um saco de cimento nas costas dela. O sistema entra em colapso. Passando para a seção 2, vamos falar agora sobre a armadura biológica, ou seja, os vegetais que curam e protegem de verdade. A chave aqui é escolher defensores biológicos com precisão cirúrgica. E a estrela número 1 é a abobrinha. Ao contrário da maioria dos vegetais, que são verdadeiras bombas de potássio, a abobrinha é a salvação matemática. Ela tem um limite extremamente baixo, apenas 140 a 150 mg de potássio a cada 100 gramas. Esse perfil minúsculo é brilhante, porque permite que adultos se alimentem bem, fiquem saciados, mas sem correr o menor risco de soltar uma bomba mortal de potássio no sangue. O músculo cardíaco fica totalmente protegido. E a mecânica química interna da abobrinha é simplesmente fascinante. Ela é cheia de pectina. A pectina forma um gel espesso lá no intestino. Pense nesse gel como um ímã biológico superpotente. Ele se gruda a metais pesados e toxinas críticas, como a ureia. E aqui está a mágica. No lugar de deixar esse lixo vazar de volta para o sangue e obrigar os rins a trabalharem dobrado, essas toxinas são trancadas nesse gel e expelidas direto pelo trato intestinal, contornando completamente a filtração renal. É um alívio mecânico e imediato. Nosso segundo escudo biológico é o pimentão vermelho. Muita gente confunde com o tomate, mas eles habitam mundos opostos. O tomate é carregado de potássio, enquanto o pimentão vermelho é um defensor implacável. Ele tem 3 vezes mais vitamina C que as laranjas. E para que serve isso? Para síntese pura de colágeno que age consertando e devolvendo a elasticidade para aqueles vasinhos de sangue fragilizados lá nos rins. Além disso, ele varre os radicais livres, funcionando como uma verdadeira equipe de elite limpando a inflamação celular. Tudo isso nos leva ao intestino, que é o grande porteiro do corpo humano. A medicina atual estuda a fundo o chamado eixo intestino-rim. Basicamente, a saúde do trato digestivo dita o tamanho da carga biológica que os rins vão ter que suportar. E quem é o mestre controlador desse eixo? O humilde repolho. Graças a um composto poderoso chamado sulforafano, o repolho faz uma faxina no cólon. Ele desinflama e aniquila as bactérias ruins, impedindo que o lixo orgânico escape de volta para o sangue. E por que isso é crucial? Porque evita uma das coisas mais perigosas da falência de órgãos, a acidose metabólica. Quando o filtro falha, o sangue fica absurdamente ácido. Isso causa dor muscular insuportável, cansaço extremo e insônia crônica. Mas o repolho tem uma missão alcalinizante. Como ele é altamente alcalino, ele entra no corpo desarmando e neutralizando esse banho de ácido no sangue. Quando o pH celular é restaurado, a química do corpo volta a funcionar, trazendo de volta um sono profundo, restaurador e muita clareza mental. Mas atenção, de nada adianta o alimento certo com a preparação errada. Fritar em calor alto, usar óleos pesados ou entupir de sal destroem violentamente as moléculas de cura. Vegetais superpoderosos como o repolho e o pimentão perdem completamente seus compostos vitais se cozidos demais, virando meras calorias inúteis. A preparação terapêutica clínica exige que eles sejam consumidos crus ou no vapor por no máximo 5 a 7 minutinhos. E sem sal, a integridade da medicina biológica precisa ser mantida. O que nos traz a terceira e última seção. Protocolos de sobrevivência preventivos, as regras dietéticas inegociáveis para preservar a vida dos órgãos. A primeira regra de ouro deve ser tratada com severidade máxima. O sal é um assassino silencioso e brutal. Não é só sobre pressão alta. Na verdade, cada grama extra de sódio obriga o corpo a reter volumes absurdos de água para conseguir diluir esse sal. E essa enxurrada de fluidos gera uma pressão hidrostática monstruosa direto nos capilares renais microscópicos. É uma pressão que esmaga literalmente os vasos sanguíneos frágeis e destrói os poucos néfrons que ainda estão lutando para funcionar. A hidratação também não pode ser feita de qualquer jeito. Para lavar o sistema, a escolha dos vegetais aquosos é mandatória e restrita a perfis de baixo potássio. Estamos falando da hidratação segura da abobrinha, do pepino e do rabanete branco. Eles são necessidades médicas absolutas porque permitem que o corpo libere toxinas de uma forma super suave e lenta. Isso zera o risco de sobrecarregar o coração ou causar um ataque de hipercalemia letal. É vital entender que a biologia grita antes de falhar de vez. O corpo emite sinais físicos de SOS e ignorá-los é um erro terrível. Se os tornozelos incham do nada, se a meia deixa aquelas marcas assustadoramente profundas na pele no final do dia, se há um gosto metálico repentino na boca ou um mau hálito persistente e muito diferente do normal, tudo isso são alarmes vermelhos de toxicidade da ureia e retenção de líquidos severa.
É o sistema implorando por socorro antes do colapso. E aqui vai um aviso clínico essencial e inegociável. Nós mergulhamos nos altos riscos da fisiologia nutricional hoje, mas isso jamais substitui uma consulta médica. Cada fase do declínio renal é única, exige estratégias de sobrevivência personalizadas, construídas milímetro a milímetro em cima de exames de sangue e urina muito específicos, conduzidos rigorosamente por um nefrologista. A automedicação dietética às escuras é perigosíssima. Encerramos nossa análise investigativa com uma reflexão que precisa ecoar na mente de todos. Acabamos de ver que os alimentos saudáveis mais cultuados do mundo podem, no silêncio do corpo, orquestrar danos irreparáveis. Se uma inocente folha verde pode ser o estopim para derrubar o sistema de filtragem de um adulto, o que mais no prato de todo dia está secretamente destruindo órgãos vitais neste exato segundo? Fica aqui o alerta urgente. Questione o que parece inquestionável e mantenha um profundo e respeitoso estado de vigilância sobre a química invisível que nos mantém vivos.